Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Imóvel. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal alternativo, tem um link na descrição para você que está no meu canal principal, porque o YouTube valoriza mais este canal. E lá tem vídeo quase todos os dias, tem um link na descrição. Se inscreva também no meu Twitter e Telegram, porque eu posto muitas informações lá, são redes sociais rápidas, tem um link na descrição para você ficar por dentro das melhores informações. Vamos aqui ao tema do vídeo, né? Vamos falar da dominância do Bitcoin e Ethereum, tá? O Dow Jones e bolsas mundiais com pressão compradora crescente, explicarei por quê. Petróleo, explosão por suporte, por causa de suporte fortificado, ameaça a tendência de baixa, né? Então o petróleo está em tendência de baixa, tende a ser cancelada essa tendência de baixa, né? E vamos falar aí sobre uma psicologia do trader do dia. E vamos começar aqui com o Bitcoin. Primeiramente, o gráfico semanal, para toda tendência de baixa, né, o mercado ele faz topos e fundos descendentes, mas ele corrige parecendo que é uma tendência de alta, mas é apenas uma correção para voltar a desabar. Então, às vezes esse amarelo aqui parece que é uma tendência de alta, mas não é não. Tá? Então, essa resistência que sustenta a tendência de baixa foi rompida. Onde antecipadamente, onde eu indiquei compra ali no Bitcoin e para criptomoedas e tokens com fundamentos, lá no meu grupo secreto de sinais tem a minha carteira, meu portfólio lá, que eu indico compra para altcoins e tokens que podem valorizar 20, 100 vezes mais do que o Bitcoin, porque são baratos, né? E pouco dinheiro pode levar elas a fazerem isso. O Bitcoin tende a valorizar 700, 800% aí. No médio prazo, aí, longo prazo, aliás, né? Chegar nos 100 mil, o Bitcoin tende a chegar. E o que acontece? Essa resistência foi rompida, então o Bitcoin entrou em tendência de alta, então ainda estamos naquela condição. Só que é o seguinte, fez um padrão aqui, que é um padrão de topo, mas pode ser julgado como provável padrão de fundo e ao mesmo tempo topo, ou seja, fez um fundo e um topo, um padrão de topo e já fez a correção em um único candle. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, isso aqui envolve algumas características dos candlesticks, né? Então olha só, esse candle aqui, ele rompeu a mínima desse candle, então ele fez um fundo, mas também rompeu a máxima, né? Quando você tenha um padrão aqui, por exemplo, rompeu a máxima e a mínima, né? Mas esse estilo de candle não caracteriza fundo. Mas, quando se trata de um long leg doji de topo, um doji pernalta de topo, daí ele pode ser caracterizado como fundo, ao mesmo tempo fez o topo, e a partir daqui ele tende a bombar. Então ele pode ser interpretado esse padrão de candle desta forma, pela minha experiência. E o Bitcoin fez isso, e a sombra inferior que indica fundo, a sombra inferior que indica formação de suporte, dessa estrela, dessa doji, é quase um doji pernalta, né? Não é bem um doji pernalta, porque tem um corpo um pouco espesso aqui. Bateu no suporte que sustenta a tendência de alta, ou seja, da mesma maneira que você tem a resistência que sustentava a tendência de baixa, você tem, né, o suporte que sustenta a tendência de alta, tá? E está exatamente aqui e acabou de romper, antecedido por um Marubozu, cuja psicologia é de pressão de compra extrema. Se antecede próximo a um contexto de início de tendência de alta, então significa que o início desta tendência de alta tende a ser literalmente forte, tá? E é o que está acontecendo aqui no Bitcoin. Temos essa interpretação aqui desse candle, que pode ser um fundo exatamente no suporte, acima do suporte e indicando fortalecimento desse suporte, porque a sombra inferior bateu no suporte e o corpo está acima do suporte. Então tudo indica que o mercado pode começar uma tendência de alta aqui no Bitcoin, né, rumo
rumo ao esse topo aqui no mínimo, tá? Se começar essa tendência de alta como está projetado, ele tende a buscar aqui os 48 mil arredondados, tá? 48 mil arredondados ele tende a buscar, tá? Então a gente tem o Bitcoin com essa tendência de alta. Comprar Bitcoin para longo prazo é viável, mas você tende a ganhar menos. O ideal de melhor custo-benefício era ter comprado Bitcoin por abaixo dos 10 mil até 10 mil. Depois dos 10 mil, igual o Ethereum. O Ethereum foi a compra que eu indiquei no meu grupo secreto de sinais. Entrou o Ethereum no meu portfólio depois que ele teve 90% de desvalorização. E o Ethereum está aí seguindo forte. Daí agora é que o povo está começando a comprar Ethereum. Né? Você vai ganhar 500, 600%. O alvo do Ethereum é 10 mil dólares. Depois dos 10 mil, não é que não vai passar. Tende a ser mais difícil. Então perde o custo-benefício comprar pelo preço que está agora, por 5 mil dólares, ou por 7 mil dólares, ou próximo dos 10 mil dólares, que é o valor que o Ethereum tende a chegar. Porque tem mais custo-benefício comprar certas altcoins e tokens que têm fundamentos e podem ter valorizações extremas. É uma questão de estratégia. Mas o Bitcoin ainda está indicando compra em harmonia com muitas altcoins e tokens, inclusive o Ethereum também, que tende a subir, explodir. Tá? Portanto, essa tendência de alta que o Bitcoin tende a se formar, mas não tem nenhum sinal Eagle, que é aquele sinal que tem 80% de probabilidade do preço fazer uma grande tendência de alta, ok? O Ethereum, a gente vai ver que ele se encontra... O Ethereum se encontra também muito parecido com o Bitcoin, só que ele tá também quase igual assim o gráfico do Bitcoin, tá? A mesma coisa que eu falei do Bitcoin é aplicável ao Ethereum. Agora o seguinte, a dominância do Ethereum, dominância é a capitalização, é o tanto de dinheiro que entra numa criptomoeda. Pelo gráfico, Leandro, é possível saber que a dominância vai aumentar? Sim, porque a psicologia... como que eu consigo acertar no médio prazo que as criptomoedas, ações, etc. vão subir? Por exemplo, acertei o fundo do Bitcoin 16.700, mandei comprar pesadíssimo no meio da crise lá da FTX, né? Todo mundo com medo, ninguém se posicionando. E eu tô acostumado com quedão davo e eu indiquei a compra ali. Tem aí no meu canal, às vezes eu coloco os links lá, em 23 de dezembro, né, que foi indicada a compra. E o Bitcoin explodiu, acertei o fundo. Foi sorte sua, Leandro. Em 2020, lá nos 4 mil dólares, eu acertei o fundo. E eu não fiquei indicando compra direto. Eu evitei que comprasse durante a queda, comprasse muito pouco. E compra pesado no acumulado que foi ajuntado nos 4 mil. Tá nas minhas redes sociais, tudo provado. Então como é que eu acerto os fundos? Da mesma maneira que um psiquiatra, ele pode olhar para uma pessoa conversando, que está conversando com ele. E ele consegue saber se essa pessoa está mentindo ou não, consegue saber uma provável doença que uma pessoa tenha, pelo que ela fala, pelo que ela descreve. Mesmo ele não sabendo que é a doença, ele pode já diagnosticar ou acertar no diagnóstico antes. Ou saber que a pessoa está mentindo. Então, da mesma maneira de detectar mentiras que psiquiatras, psicólogos usam, pelo gráfico eu consigo saber se o mercado está mentindo ou dizendo a verdade sobre uma provável projeção. E depois que eu acertei o fundo, vem as notícias do porquê fez o fundo. Só que o preço já explodiu lá para cima. Então eu sou especialista em julgar a psicologia do mercado e saber a direção e força que ele faz e especular com base nisso e ganhar em cima disso, né? E é isso que eu faço muito bem. Eu não sou economista, não sou especialista em finanças. Nem preciso ser para conseguir especular e ser bem-sucedido ou fazer investimentos e ser bem-sucedidos com essa técnica por meio de gráficos e por meio de informações, fundamentos também, não só gráficos. Tá? Então a dominância do Ethereum, pelo gráfico, fez o sinal Eagle aqui, deu uma explosão para os 22% lá e não desativou esse sinal Eagle. Existe probabilidade de pelo menos mais 2 ondas de alta. Então, no médio prazo, ou até no longo, um pouco mais de alguns anos, uma parte da dominância do Bitcoin, o Ethereum tende a tomar.
pelo que o gráfico indica. Agora, a dominância do Bitcoin também está crescente, tá? A gente tem que entender que a dominância do Bitcoin está crescente. A dominância do Bitcoin está crescente aqui, pode ser aqui mesmo. E tá igual o gráfico semanal lá do Bitcoin, né? Eu mostrei para vocês o gráfico semanal, que tende a bombar, tende a subir. A dominância do Bitcoin tá igualzinho o gráfico do preço. Ah, não, perdão, isso aqui é o gráfico do preço, cara. É o BTC.D aqui, perdão. Perdão, agora sim. Tá melhor até, ou seja, você tem o gráfico do preço indicando, né, que já assumiu a tendência de alta. Aqui você tem um marobozu gigantesco aqui. Vou até aumentar aqui o valor, cara. Tem um marobozu gigantesco aqui, tá? Rompendo o suporte, a resistência que sustentava a tendência de baixa. Então foi eliminado isso aqui e predomina a tendência de alta. Começou a tendência de alta com o marobozu, né? Então tá indicando que o mercado está fazendo topo aqui? Sim, mas foi antecedido por um marobozu que é um candle de força extrema. Então mesmo aqui indicando um bloqueio avançado, padrão bloqueio avançado, parecido com bloqueio avançado, não é bem um bloqueio avançado, mas tem uma psicologia similar, indicaria que o mercado corrigiria antes da dominância bombar de novo. Mas, como foi antecedido por um marobozu no contexto de início de tendência de alta, isso indica que provavelmente será cancelado o topo aqui e continuará tentando bombar, tentando subir. Só que vai ter o embate com o Ethereum, que também está para a dominância subir. Então, o Ethereum ele tende ali a roubar no longo prazo, pelo menos, um pouco da dominância do Bitcoin, porque ele também está indicando que vai crescer. Então, se a dominância tende a crescer, o Ethereum tende a aumentar de valor, porque significa mais pessoas injetando dinheiro no Ethereum, tá? Ethereum comprado por $120 lá no grupo secreto, quando tinha 90% de queda. E olha só, o nosso alvo é $10 mil, quase 10.000% de lucro os inscritos do grupo secreto de sinais vai fazer. Agora é o seguinte, né? A Arbitrum, né, o token Arbitrum, que muita gente hypou por aí. Muita gente hypou esse token Arbitrum aqui, né? E ele está aí com 1,15 dólares de valorização. Prometia igual a Solana, que seria descentralizado. É uma rede rápida, é uma rede que tem ali a questão do... É uma rede que tem taxas baratas, né? E diz que é descentralizada. Então tem a governança, quem tem o token vai votar nas decisões da empresa. Né? E o que aconteceu? Nesse tweet aqui, a Arbitrum não vendeu os tokens, eles só converteram para Fiat. Então, quer dizer, eles decidiram vender uma certa quantidade de token para colocar na tesouraria da empresa. Ou seja, vamos vender esses tokens aqui para a gente pagar a conta, pagar servidor, pagar isso, pagar serviço, pagar desenvolvedor, não sei o quê. Né? Então eles pediram lá alguns bilhões lá para conseguir para vender em token para que eles fossem embolsados. Né? E tem outra questão de mudança de código aqui também, né? E eles também visaram fazer e a comunidade não concordou, mas mesmo assim eles disseram que eles já tinha sido feito, daí eles cancelaram. Mesmo que eles tenham cancelado, o fato deles já terem feito, isso provou que é centralizado, igual a Axie Infinity. A Axie Infinity mudou o código e quebrou os ganhos com a Axie Infinity. Quem investiu na Axie Infinity, quando estava hypado, quebrou. Se arrebentou, quebrou, ninguém mais fala de Axie Infinity, porque é algo centralizado, o dono vai lá, muda e que se dane você. Tá? E a Arbitrum, a mesma coisa pode acontecer. O que eu fiz para investir em certos tokens de DeFi colocando no meu portfólio de criptomoedas? Qual foi o meu procedimento fundamentalista para investir nesses projetos? Primeiro, surgiu o projeto, solução DeFi,
solução de empréstimo, solução de para emprestar dinheiro ou para fazer poupança e ganhar quantidades de tokens com essa poupança, para fazer swap, ou redes que funcionam ali, que é barata, que é uma solução para o Ethereum, que é uma solução que é uma geralmente solução para Ethereum, ou que tende a substituir o Ethereum. Todos os tokens DeFi, ou exchange descentralizado, né? Todos os tokens DeFi com esses serviços, teve o hype delas. Eu esperei 3, 4 anos, não coloquei na minha carteira enquanto todo mundo estava colocando na carteira. Então colocaram lá Solana, colocaram a Luna, colocaram Tesos e não sei o que, não sei mais o que. Não coloquei, estava na alta, estava no hype. O que aconteceu depois? O mercado desabou 90%. Daí o DeFi que presta, ou seja, que não quebrou, por exemplo, Solana paralisou rede várias vezes. Solana paralisou rede, então é mentira que ela é descentralizada, ela é centralizada sim. Né? A Luna quebrou, o dono da Luna lá parece que já foi preso. Então, depois de ter caído 90%, os youtubers, gurus aí que foi com a manada e comprou no hype, hoje estão com prejuízo de 90%, 80%. E alguns DeFis foi comprado, foi indicado compra pesada durante essa queda aí de 90%. Alguns, né? E outros no meio aqui da queda foi colocado na carteira. Então veja que o meu procedimento foi totalmente contrário. Lá no grupo secreto de sinais que tem o meu portfólio, foi feito isso. Tem os links lá, tem todo o histórico lá. Né? Muita gente que mexe com DeFi, que lá no topão comprou token, colocou em contrato inteligente para render ao longo de 1, 2, 3 anos, 5, 7% ao mês, esses tokens que estão no staking desse pessoal do DeFi, está com 90%, 80% de desvalorização, está rendendo 7%, 7% da quantidade de tokens que desvalorizaram 90%, 80%. Então, é errado dizer que você vai ganhar mil reais, mil dólares, R$1.000 por mês com DeFi, porque se você comprar na hora errada, o rendimento vai ser, ao invés de R$1.000, vai ser de R$100. E se você tiver que vender, você vai vender com 90%, 80% de prejuízo. Então não é tão simples assim. Então depois de toda essa crise, todo esse hype ter passado, daí eu filtrei algumas coisas que pode dar certo com 90% de queda. Parece loucura isso, mas é assim que tem que agir. Então para você investir na Arbitrum, tem que deixar uns 4 anos aí, cara. Tem que deixar isso aí por uns 4 anos para testar, para ver se não vai ter o mesmo fim que a Luna, para ver se não vai ser uma Solana da vida. Para mim já é uma Solana, com esse fato aí de que eles simplesmente ignoraram o que a governança, o que a comunidade nos votos estabeleceram, eles não respeitaram, então é centralizado. Tá? Não é organização DAO, né, Decentralized Autonomous Organization. Não tem nada de descentralizado na Arbitrum. Tá? Então você espera uns 4 anos e vê se funcionou, se a rede cresceu, se está crescente, se está evoluindo a tecnologia da rede. A Polygon é barata. Muita gente diz, a Binance é barata, a Binance vai diminuir as taxas agora, mas a Polygon é mais barata. Mas a Polygon travou a rede aí, não sei se foi uma vez ou 2 vezes, já travou a rede da Polygon. A Binance Chain eu não sei se já travou, tá? Se já paralisou ou tal. Daí se alguém souber aí pode falar, porque eu não estou lembrado se já parou. Talvez tenha parado. Então tem que ver isso aí também. Se a Polygon vive parando aí e tá dando pau aí na Polygon, então não compensa ir para ela, porque ela se torna uma rede também um pouco perigosa. Tem que ver isso também. Certo? Portanto, a gente tem que ter esse tipo de procedimento, tipo de visão. Algumas coisas você tem que deixar no mercado para ver se a funcionalidade vai durar no longo prazo.
Ah, mas está no white paper e já entrou no mercado e está funcionando, está nas maiores exchanges do token de governança da rede. E está todo mundo usando, está funcionando. Pode ser igual a Luna. A Luna funcionou por um tempinho, igual uma pirâmide, e depois quebrou. Né? O problema da Luna foi a stablecoin algoritmo lá, né? Certo? Então isso é um exemplo de como investir profissionalmente, de como você investir, decidir selecionar por meio de fundamentos alguma coisa que presta no mercado. Tem que deixar o hype passar, tem que esperar uma crise, tem que ver se funciona no longo prazo para depois você investir pesado. Você sair comprando assim que entra só porque está no top 40, top 30 ali do ranking, ou porque está na Binance, na Coinbase. Binance, Coinbase e outras exchanges ajudaram no hype dessa árbitro e eles receberam tokens, eles têm um monte de token também, ou receberam dinheiro para isso. Certo? Então não é. Existe muita manipulação no mercado de criptomoedas. E você tem, para você investir com mais segurança, esse procedimento de esperar uma crise, esperar 4 anos, a árbitro e outras redes, para ver se elas duram no longo prazo, e comprar na queda com 90%, 80% em crise é o que deve ser feito. Né? E isso é o que a gente deve fazer. Então estou dando um exemplo que foi feito realmente, medida fundamentalista. Lá no grupo secreto de sinais entrou no portfólio certos tokens de DeFi, comprando com 90% de queda, enquanto os hypadores, gurus, youtubers de Twitter, de YouTube, sei lá o que, compraram lá no topão. Compraram no hype, compraram na alta, compraram quando estava na exchange. E eu fiz exatamente o contrário da grande maioria. Né? E é assim, cara. É assim que se investe, é assim que se opera, mas é difícil convencer as pessoas disso. Né? Então, pessoal, outra coisa também, a gente vai falar do petróleo, mas essa questão de comprar na queda é importantíssimo também falar para vocês, porque a minha carreira como investidor e especulador começou no subprime, próximo do subprime, tá? Subprime em 2008 ocorreu aqui, ó, tá? Então eu trabalhava numa empresa do ramo de... Isso aqui é o quê? Não. Esse aqui foi o coronavírus, perdão. Vamos pegar aqui o mensal aqui. Então veja bem, os tokens DeFi, coloquei no meu portfólio com 90% de queda e esperei 4 anos para colocar no portfólio. Não segui a manada, não segui os youtubers, não segui, né, o povo aí que estava comprando no hype, né? Ó, tá aqui, ó, 2008, subprime foi aqui. Quando foi que Leandro Santos começou a investir em ações? Lá em 2008. Não sabia nada de ações, comprei um livro de análise técnica, um livro de candlesticks, criei um método mirabolante lá, não fiz backtest, não testei com dinheiro real no longo prazo, e já pensava que era o bambambam da Bolsa de Valores. Eu comprei Siderúrgica Nacional e Uzi Minas, coloquei todo o meu dinheiro que eu tinha para a Bolsa lá, na alta, ou seja, o mercado estava no hype, estava subindo, estava todo mundo ali lucrando, etc. Daí eu decidi entrar. Coisa de amador, coisa de iniciante, etc. O mercado explodiu, deu 60%, acho que foi 30%, perdão. Deu 30% de lucro na primeira tacada de Leandro Santos. 30% de lucro. Vendi no topo. Assim que eu vendi, porque o meu método indicou que era para sair ali, houve a crise do subprime lá, que o Lehman Brothers quebrou e foi quebrando um monte de banco. E quebrou o mundo inteiro lá durante 2 meses. Teve essa queda de 60% na Bolsa Brasileira. Um monte de ação caiu 90%, etc. Tá? Um profissional, hoje eu compraria nessa crise. Ah, mas é crise, o mundo vai acabar, o mundo vai se arruinar. O que tem fundamentos que pode ser resistente à crise de 1, 2, 3 anos que seja, e depois bomba e explode em lucros estratosféricos? Esse é o foco que você tem que ter. Né? Então eu comprei no topo, evitei comprar, evitei essa queda, mas como eu não sabia operar, depois de 3 anos eu perdi todo o dinheiro que eu ganhei, porque isso aqui foi sorte. Que foi uma sorte
Uma loteria, literalmente. Né? Daí 3 anos perdido, eu perdi tudo e perdi mais 30% do meu capital. Daí depois é que eu fui aprender. Tá? Daí depois de 8 anos é que eu me tornei o que eu sou hoje. Então, aqui é nesse fundo do poço que era para a gente estar comprando. Que o profissional deveria comprar aquilo que tem fundamentos para longo prazo. Com criptomoedas não é diferente. Né? Com criptomoedas não é diferente. Então, quem comprou lá na crise do subprime, lá no fundo do poço, né? Depois de 10 anos ganhou uma fortuna, não com o Ibovespa, mas muitas ações ao longo de 10 anos desenvolveram, cresceram, pagaram dividendos, o cara enriqueceu para quem comprou lá no fundo do poço da crise. Né? Então eu aprendi com isso. Porque eu vivi lá, embora eu tenha ganhado os 30% aqui, tá? Eu ganhei os 30% aqui, mas não comprei de novo na queda e fui fazendo trades aqui e me ferrei durante 3 anos e perdi dinheiro. Tá? Não quebrei, mas eu perdi dinheiro e depois é que eu fui aprender. Então, essa experiência frustrante, porque você ganhar 30%, depois passar 3 anos perdendo tempo, perder 30% e perder mais 30%, é para fazer a pessoa cair no chão em depressão e nunca mais levantar. Tá? Então, como eu aprendi com isso, hoje eu faço essas loucuras aqui, essas insanidades aqui, de comprar no fundo do poço. Por isso que eu mando comprar pesado mesmo, sem dó e sem piedade, no YouTube, publicamente. Por mais medonho que seja o cenário, eu vou para cima e compro, porque eu sei que é assim que tem que ser feito. Eu perdi uma oportunidade de ouro no passado. Então, depois que você sente a dor de perder oportunidades, de se ferrar, daí você aprende e faz o que é correto fazer. E para a pessoa chegar nesse nível de psicologia, de emocional controlado para essas situações críticas de desespero no mercado, infelizmente tem que ter 10, 20 anos de experiência. Né? O cara vê como dói fazer a coisa errada, não comprar no fundo, comprar no hype, comprar na alta. Eu sei todas essas coisas, porque eu já passei por isso. Tá? Estamos de novo aqui numa crise financeira gravíssima. Né? E a hora de comprar é aqui. Aquilo que tem fundamentos, você tem que absolutamente comprar pesado, porque você tem que visar que isso que tem fundamentos vai sobreviver à crise e no longo prazo poderá te gerar uma fortuna absurda. É assim que tem que ser feito. A crise é uma grande oportunidade. Mas infelizmente as pessoas só tomam coragem. Quando o Bitcoin bater 60 mil, daí todo mundo vai querer comprar. Daí eu e outras pessoas que acionaram compra lá no fundão, lá no fundo do poço, esses aí, se compraram pesado, vão ganhar pesado. Né? E vamos ver aqui o petróleo, pessoal. É muito importante. O petróleo eu tinha alertado. É importante a gente monitorar o petróleo, porque o petróleo gera os principais meios de combustível e o petróleo muito usado. E tudo praticamente é transportado. Vai passar por transportes que usa combustível, que usa petróleo. Se o petróleo encarece no mundo inteiro, tende a ter inflação para tudo. Certo? E o petróleo deu um sinal Eagle para desabar. E ele chegou a fazer um desabamento extremo. Né? E agora ele já está aí, né, ameaçando a tendência de baixa, porque nesse movimento aqui de queda, essa onda de baixa ele voltou 100% aí praticamente. Tem o corte também de produção de petróleo que está ocorrendo. Então tende a gerar um pouco de escassez talvez para o médio prazo. Mas a própria psicologia do mercado aqui de médio prazo do semanal indica enfraquecimento da tendência de baixa. Abriu com gap aqui. Se abriu com gap e fechar com Marubozu positivo, isso aqui é um gap de corte de alta, similar ao padrão de candlestick, chute de alta, que não é, o chute de alta é mais forte, né?
não é bem um chute de alta, mas tem um pouco de similaridade, é um gap de corte. Se fechar assim, meu amigo, se prepara. O petróleo aí ele tem uma chance aí de bombar de novo e tudo tende a ficar caro e nós temos que monitorar o combustível porque as coisas tendem a ficar mais caro e nós devemos proteger o nosso patrimônio contra a inflação investindo na moeda fiat mais forte. Como existe o risco, né, embora o franco suíço hoje lideram as fiat, são as duas que estão em tendência de alta em relação à maioria das fiats principais, tendem a ficar em tendência de alta por um mês, por 3 meses mais ou menos. Como a gente tem essa crise bancária, crise de liquidez, crise de crédito no mundo inteiro, no Brasil, então crise de crédito está um absurdo, ou seja, as pessoas não estão pagando, estão com o nome no Serasa por dever cartão de crédito, por dever empréstimo, né? Eu, infelizmente, não tenho problemas com o Serasa ou SPC, porque pedi emprestado ou usei cartão de crédito, não paguei, não tenho isso. Mas a maioria, 70 milhões de brasileiros, parece que está com esse problema. Então os bancos não estão emprestando, os bancos estão tirando o crédito. E as pessoas também não estão pegando o crédito porque estão com medo de não conseguir pagar e virar uma bola de neve em dívidas e se arruinar financeiramente. Então é por isso que no Brasil inteiro está tudo decaindo, as empresas estão decaindo em vendas absurdamente, tá? E no mundo inteiro também isso vem acontecendo. Essa crise de crédito mundial que está um pouco crescente, mas essa crise bancária pode fazer o dólar definhar literalmente. Então qual é o risco aqui? A gente tem as stablecoins no mercado de criptomoedas, você faz os seus lucros em criptomoedas, coloca ali em stablecoins e depois compra de novo ou faz trade. Cuidado, tá? Você fechar o lucro em Bitcoin ou Ethereum em stablecoin, mesmo a DAI que é descentralizada, o caso da USDC que teve um banco que quebrou e a USDC foi para 83 centavos, a DAI também quase quebrou lá, foi para 93 centavos, prova que as stablecoins vão quebrar se o dólar quebrar. Então 30% do seu patrimônio você coloca, 30% do lucro você coloca em stablecoins. E o restante, meu amigo, ou dinheiro em espécie, tá? Ou criptomoedas, as mais fortes, Bitcoin e Ethereum. Você vai ter que fazer isso. Não tem como colocar 100% em stablecoins. Reserva de emergência eu vou colocar 100% em dólar porque é estável e o meu lucro vai ficar estávelzinho ali. BUSD, o próprio Tether, nenhum é confiável. Né? Nenhum é confiável. Eles resistiram a essa crise que teve no passado, mas nenhum é confiável. Se o dólar quebrar, se houver a desdolarização a nível mundial, o Tether quebra e tudo vai quebrar. Porque todo mundo vai começar a vender Tether, vai começar a sair do Tether. O bom é que o Bitcoin, as criptomoedas vão bombar, porque eles vão trocar. E para o banco não dá, porque é dólar também. E o banco pode quebrar, então as pessoas vão ficar com medo de colocar dinheiro no banco. Então as pessoas vão para o Bitcoin, para o Ethereum e para outras altcoins e tokens, principalmente Bitcoin e Ethereum, que são os mais estáveis ali, os mais fortes ali, os líderes do mercado. E eles vão crescer, mas o Tether vai quebrar. E você que tem o seu dinheiro estável, sua reserva de emergência em Tether, ou USDC, ou DAI, você está lascado. O Bitcoin ele pode cair 50%, né? 60%. Mas depois ele volta e sobe 1.000, 2.000%, tá? No longo prazo. Então no longo prazo você tende... o Bitcoin no caso 700%, 1.000% aí no máximo, né? Altcoins e tokens que tem fundamentos 10.000% no longo prazo. Algumas, né? Não são todas. A stablecoin, se ela quebrar, quebrou, cara. Você perdeu tudo. Ela vai desvalorizar e para ela voltar ao ponto inicial, você acha que se o Tether for para 20 centavos, você acha que ele volta para 1? Provavelmente ele vai quebrar. Vai ficar historicamente isso marcado, as pessoas vão perder a credibilidade nele. Se houver a desdolarização no dólar e as crises no dólar americano, pode ter certeza que o Tether tende a ser afetado. É muito perigoso. É uma bomba relógio.
Infelizmente a gente vive essa situação. O ideal seria a gente ter dólar americano e franco suíço na forma de stablecoins, que nem tem franco suíço, stablecoins de franco suíço. Infelizmente é uma bomba relógio. Os bancos quebram, as moedas quebram e as stablecoins quebram. O Bitcoin, que é o mais volátil, é o mais perigoso de tudo, esse aí bomba, esse aí explode e várias altcoins e tokens também. Né? Então, a maioria tem que estar em Bitcoin, mesmo que seja reserva de emergência, porque não tem opção. Então é uma situação delicada. Infelizmente não tem opção. Né? Então a gente vai ter que correr esse risco aí, tá certo? E vamos aqui para a gente finalizar essa parte aqui de filosofia do trader. Tá? Dê a filosofia aqui do dia. Bom. Então, pessoal, a gente tem aqui, né? O risco vem de você não saber o que está fazendo. Exemplo dos DeFi lá que youtubers, gurus, blogueiros de Twitter, de YouTube, de sei lá o que, de Facebook, comprando no hype aquilo que estava bombando, explodindo como um foguete, onde estava no começo de carreira, né? E daí, além de investir em DeFi, experimentaram o DeFi lá para conseguir rendimento, colocaram tokens ali, compraram, prenderam no stake os tokens, desvalorização desses stakes de DeFi de 90%, né? Estão com 90% do patrimônio desvalorizado agora. Quem comprou lá no hype, quem entrou no DeFi para investir no hype, comprou pesado no hype, investiu pesado no stake, no hype do DeFi, e tá aí o resultado hoje, né? Sendo que o ideal era testar, para fazer todo aquele teste fundamentalista de funcionalidade de longo prazo. É uma rede, é um staking de DeFi, sistema de DeFi para fazer stake. Vamos ver se dura 5 anos. E se dane, você está subindo. Tem que testar para investir dinheiro pesado nisso aí. Senão resulta nessa situação aqui. Tá certo? Então você tem que saber o que você está fazendo. Então a pior armadilha, eu até contei o caso lá do Ibovespa, lá, que eu investi, ganhei 30%, entrei no subprime, não comprei lá no fundão da crise do subprime e perdi uma oportunidade gigantesca de fazer lucros imensos. Depois perdi o meu dinheiro, que eu tinha ganhado antes da crise do subprime, que eu ganhei na sorte. Olha só, eu fiquei 3 anos operando no mercado, achando que sabia, porque eu tinha ganhado no começo. Então a pior armadilha é achar que sabe o que faz, mas não sabe o que faz e está fadado a falir no mercado. Essa ilusão ocorre quando o iniciante começa no mercado e ganha uma bolada em meses ou em alguns anos. Ele pensa que sabe porque ganhou, mas foi sorte pura. Foi o meu caso lá antes do subprime, que eu saí no topo antes do subprime. Saí 30% de lucro, veio o subprime, todo mundo perdeu dinheiro e eu ganhei os 30%. Eu sou o bonzão, eu sou o bambambam, eu sou o gênio do negócio. Eu sou o melhor do mundo. Né? Era isso que eu pensava na época. No mercado de criptomoedas tem um monte de guru aí, tem um monte de youtuber aí que também tem essa mentalidade, porque em 2017 e 2018 ganhou dinheiro com Bitcoin. Aí o cara acha que é o bonzão. Não é, ele ganhou na sorte e ele vai se ferrar no longo prazo e vai levar um monte de gente com ele para se ferrar. Então, de fato, a sorte não ajuda no longo prazo. Então, os sortudos que ganharam na sorte perdem tudo que ganharam e o que tinham no começo. Foi igualzinho ao meu caso. O tombo é maior psicologicamente quando você tem uma fortuna que ganhou na sorte e depois perdeu tudo porque o que você fazia estava errado. Então é melhor você perder no comecinho e aprender no comecinho perdendo. Quem tem a pior condição, igual a mim, é começar ganhando na primeira tacada, depois que você se arrebenta e perde 3 anos da sua vida, é triste. É muito triste. É para se deprimir mesmo. Tá? Né? Então, a sorte de ter ganhado o iludiu. Então, fui iludido, depois aprendi.
ter lucrado bem em meses ou no começo não quer dizer nada. Olha o exemplo do DeFi. DeFi está funcionando, o sistema de empréstimo está funcionando, os tokens de DeFi estão subindo, está pagando 10% no DeFi, está pagando 10% por mês, etc. 90% de porrada, patrimônio desvalorizado 90%, ganhando 10% de 90% do patrimônio travado lá no stake, porque comprou no hype. E Celsius quebrou, Celsius roubou o dinheiro do pessoal aí, porque travou o dinheiro lá. Teve corte jurídica que disse que o dinheiro é da Celsius e é uma injustiça, né? Aí o resultado, cara. O cara, quando você compra no hype, você vai ver o comportamento da manada. Os caras, eles compram e tá ganhando. Pô, o cara tá ganhando. O cara tá fazendo stake em DeFi. Além de estar bombando 10% por mês em quantidade de tokens que eu estou ganhando, o negócio está subindo. Daí vem uma crise, arrebenta tudo, quebra Celsius, quebra Luna. É um monte de rede parando aí, Solana parando, Polygon também teve umas paradas aí. Né? Eu gosto da Polygon, mas ainda tenho meu pé atrás com isso aí, né? Que a rede da Polygon já parou. É uma rede barata, né? Então é isso, gente. Vamos aprender com isso, tá? Então, pessoal, para você que quer fazer o meu treinamento, aprender as minhas técnicas, aprender a minha estratégia, tanto para especulação de longo prazo, curto prazo, trade de curto prazo e longo prazo, médio prazo, assim como parte fundamentalista, tanto para ações como para criptomoedas, entre em contato comigo, ganha o Grupo Secreto de Sinais por 1 ano de graça, comprando qualquer um dos cursos do Grupo Secreto de Sinais. Você tem sinais de trade, tem o meu portfólio de criptomoedas, indico o momento certo de comprar, manejo de risco, tudo certo lá. Sai por menos, no momento, né, hoje, sai por menos de 19 mensais o Grupo Secreto de Sinais. Entre em contato comigo para saber mais. Você pode comprar o Grupo Secreto separado. Muito obrigado, até mais.